vice-versa. Vice-versa hoje com Francisco Almeida e Honório Novo. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Francisco Almeida, vou começar por si. O Governo está mesmo a dar uma pirueta? Antes de mais, boa noite. Bom, eu não responderia dessa forma. A questão é que, enfim, a economia não é, contrariamente à matemática, absolutamente exata. E é importante que as pessoas tenham consciência de que, contrariamente àquilo que a oposição pretende fazer passar, a esta revisão em baixa das previsões, que eu devo salientar, contrariamente àquilo que tem passado nas peças dos vários telejornais, está ainda dependente de confirmação, e isso foi salientado pelo próprio Ministro das Finanças, mas diria eu, contrariamente ao que a oposição tem tentado fazer passar, decorre não da atuação deste Governo, mas da própria conjuntura europeia. Eu gostava de dar nota que, no que diz respeito à tendência que a Europa, que se verificou na Europa neste quarto trimestre, Portugal está em linha com essa tendência, quer com a tendência da própria zona euro, quer com a tendência da própria Alemanha, que é, no fundo, o motor da própria Europa. E isso nota-se neste gráfico, que espelha bem a variação, no fundo. Não sei se vamos conseguir ver. Não sei se vamos conseguir ver, mas espelha bem. Para aquela espelha câmara. bem Tentar ver. A variação ao longo do ano. Qual é a risca vermelha representa o quê? A risca vermelha representa aqui a Alemanha, a risca azul Portugal. E aqui é uma comparação entre Portugal e a Alemanha e num outro gráfico muito semelhante. E que não sei se exatamente o quê? Mostrar. Isto significa a variação do PIB comparativamente entre a zona euro e a Alemanha, e neste outro gráfico entre a zona euro e entre Portugal e a Alemanha, e aqui entre Portugal e a média da zona euro, em que se consegue perceber que, de facto, a evolução portuguesa está em linha com a evolução que foi... em linha, mas em baixo. Exatamente. Mas é preciso perceber qual é que foi o ponto de partida. E no que qual é o respeita ao ponto de partida, já agora desse gráfico, eu também não consigo ver daí. Estamos a falar a partir de que ano? Estamos a falar apenas do ano 2012. 2012. Porque o que está aqui em causa verdadeiramente é a previsão relativa àquele que foi o quarto trimestre, que julgo que foi aquilo que terá falhado, no fundo, nestas previsões. Agora, aquilo que eu gostava de fazer notar, por um lado, e para além desta revisão em baixa, diz respeito a esta previsão de mais tempo, mais dinheiro, e há bocado ali na peça dava-se nota de que de alguma incongruência, ou da alegada incongruência entre o que se dizia, entre o que dizia o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, é o que se diz agora. São coisas absolutamente diferentes. O mais tempo e o mais dinheiro que se apregoava há um ano atrás, e que o Partido Socialista vinha apregoando há um ano atrás, implicavam um segundo resgate. E não é isso. Eu gostava de salientar que não é de todo isso que está em causa agora. Não, Francisco Almeida, não é isso que está em causa. Além disso, também as instâncias europeias já disseram de antemão que mais dinheiro não, e vamos ver em relação... Também já sabia que havia ou não. Mas vamos ver também em relação ao tempo se será dado ou não, porque também não sabe, Bruxelas ainda não garantiu. O que é certo, e é um dado, quando há uma previsão de 1% de recessão para um ano, em que, recordamos, ainda estão muito presentes algumas palavras, nomeadamente do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, desde a luz ao fundo do túnel, 2012, na altura, seria no fim de 2012, começaremos a sair desta situação, 2013 será o ano da retoma, ao fim e ao cabo, vamos ter uma recessão muito mais acentuada, e estamos no início do ano. É evidente que este não é um indicador positivo e não vale a pena escamoteá-lo. Mas temos outros que são... Deixe-me dar só nota disto. Mas quando falamos de uma contração de 2%, no ano passado terminámos com 3,8, aliás. Agora, uma contração de 2% para o ano 2013, não será revista ou não, isso mais tarde saber-se-á, é um dado muito negativo. Eu não vou escamotear, porque se trata de um dado negativo. Falhou. O Governo falhou. O Governo falhou na previsão, mas a verdade é que, repare, à data em que foi feita a previsão para o Orçamento de Estado, não eram conhecidos os dados deste quarto trimestre. Também é preciso ter isso em conta. Agora, é de facto um indicador negativo, mas temos indicadores positivos. Repare, o regresso aos mercados ocorreu de forma muito positiva, muito antes daquilo que era expectável. Ainda hoje tivemos um dado foi controlado, tivemos um dado muito positivo. Sim, mas o outro foi extremamente controlado, e o falhanço era praticamente impossível. Esses dados positivos também não podem ser escondidos.
escondidos, também não podemos olhar para eles e fingir que não os vemos. Sim, mas ninguém está a camuflar, neste caso em concreto, tem a ver com a recessão prevista. Cristina, o que nos permite, ou que nos permitirá eventualmente, se isso vier a verificar, ter mais tempo para cumprir as metas do déficit. Uma das razões que nos permite, eventualmente, vir a ter mais tempo é, por um lado, a credibilidade que conseguimos atingir um dos nossos parceiros europeus e, por outro lado, o facto de termos regressado aos mercados e não necessitarmos de um envelope adicional. Honório Novo, o Governo falhou ou não? Boa noite, Cristina. Boa noite, Francisco. Acabamos de descobrir uma coisa que era expectável, porque eu suponho que a deputada Francisca Almeida tem dificuldade em explicar aquilo que é inexplicável e, portanto, hoje em dia, as palavras que vêm nos dicionários de português têm significados diferentes, alcances diferentes, conforme as conveniências e mudam de mês para mês, ou de 2 meses em 2 meses. Vamos ver, o que nós assistimos, ou melhor, deixe-me só dar mais uma nota. Já o ano passado, o Governo falhou clamorosamente, Francisco Almeida, porque tinha previsto inicialmente um déficit de 4,5, chegou ao final com um déficit de 5, mas à custa das receitas extraordinárias. Se não fossem as receitas extraordinárias, o déficit tinha sido 6. Falhou clamorosamente em 3 mil milhões de euros nas receitas fiscais. Mas não é só o Governo a falhar, mas também não é só o Governo a falhar, porque as várias instâncias também falharam nas previsões. É evidente. Portanto, parece ser um mal geral. Aqui há um alinhamento. Não, há muita gente que não falha. Há muitos economistas em Portugal que sempre disseram que era o ano passado. Tem que apresentar dados concretos, nomeadamente estimativas, as tais previsões, portanto tem que avançar com números. É muito raro acertar, aliás, no meio mundo. Eu julgo que, por exemplo, esta revisão que o ministro Gaspar faz hoje de manhã para 2%, era já apontada, ainda o debate orçamental ocorria pelo Banco de Portugal. Portanto, era 1,9%. A recessão prevista para 2013 pelo Banco de Portugal. Portanto, se alguém falha, não falham todos. E falham aqueles que o ministro Vítor Gaspar entende seguir de uma forma errada. Isso é verdade. A Comissão Europeia... A Troika. Exatamente, a Troika. Mas dizia eu que este ano o que nós assistimos foi a um verdadeiro estampanço. Isto é, Vítor Gaspar e o Governo bateram contra a parede, definitivamente. A espiral recessiva aqui está. Recorda-se a Cristina que aqui há um ano, ainda estávamos no início de 2012, já eu aqui falava em debates que estive aqui consigo de espiral recessiva. Sim. Hoje toda a gente fala nisso. De facto, nós estamos perante aquilo que é uma espiral recessiva. Em menos de 2 meses, nós, por exemplo, acabamos, este orçamento tem 50 dias. Quando foi aprovado, toda a gente discutia quando é que o Governo vai rever as previsões. Toda a gente apontava, fim no primeiro trimestre, março, abril, com a execução orçamental. Também falharam. Falhamos. Não, mas é que eu ia dizer isso. Falhamos completamente, porque as nossas previsões julgávamos que eram realistas, mas não, eram demasiado otimistas perante o nível de recessão económica a que este tipo de políticas conduz o país. E a verdade é que nós estamos perante uma situação verdadeiramente incontrolável, quer ao nível da riqueza, da produção da riqueza, do PIB, quer ao nível do desemprego, quer ao nível daquilo que era a única boia de salvação do Governo, que eram as exportações. Falhou tudo. E até falharam as exportações que no último mês do ano de 2012 se deterioraram tanto que foram inferiores àquelas que ocorreram em dezembro de 2011. Estamos, portanto, perante uma situação em que já não temos aquela inflexibilidade do ministro Vítor Gaspar, mas temos uma perfeita opacidade. E eu gostava de abordar este tema, porque me parece importante. Pela primeira vez, a questão é tão grave, Francisco Almeida, que pela primeira vez o ministro Vítor Gaspar aceita, antes da reunião com a Troika, dizer que vai rever em baixa as previsões. Esta é uma inovação que o ministro Vítor Gaspar introduziu hoje. Mas a verdade é que se fica por aqui. Quando nós lhe perguntamos, ouça lá, o senhor vai introduzir um corte de 800 milhões de euros que anda a prometer desde outubro do ano passado, já a seguir, nesta revisão, vai propor um corte de 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado, já agora, ele diz que sim, mas recusa-se a dizer onde, como e em que medida.
E mais, recusa-se a confirmar se este corte de 4 mil milhões vai ser em 2013 e em 2014 ou se vai ser prolongado também até 2015. Pior ainda do que isto é que os telejornais estão a falar sistematicamente em mais tempo, isto é, o déficit deste ano já não será certamente 4,5 e a obtenção da consolidação orçamental fica diferida para 2015. Mas há uma coisa que ninguém fala, é que nós estamos perante a hipótese de termos em março a aprovação daquilo a que nós podemos designar por reestruturação parcial da dívida. Isto é, o pagamento de parte da dívida da Troika passar a ser efetuado em 30 anos, ou num número de anos parecido com este, em vez dos 7 ou 8 que está no programa. Nós estamos perante a hipótese dos juros baixarem, isto é, a mão estendida de que falava Passos Coelho na vossa peça há pouco, estende-se toda, estende-se tarde, estende-se parcialmente, estende-se de uma forma insuficiente, é verdade, mas nós vamos aguardar. Mas isto era o que estava a ser pedido há algum tempo. Eu sei, mas nós estamos perante a mão estendida desde o momento em que vamos lá ver. O problema é que o ministro Vítor Gaspar, hoje de manhã, quando eu confronto com esta reestruturação, veja lá como esta palavra tem um significado diferente para Vítor Gaspar e para o Governo. Chamou-lhe recalendarização. Diminuir, eventualmente, juros da parte do empréstimo da União Europeia. Aumentar de 6 ou 7 anos para 30 anos o pagamento da dívida, para Vítor Gaspar, significa uma recalendarização. Para nós, significa uma reestruturação ou uma renegociação da dívida, feita já sob a pressão da insustentabilidade da nossa dívida, feita em piores condições e menos poder condicional. Francisco Almeida, esta reestruturação ou recalendarização, que é difícil de dizer. Até é difícil. É difícil, é bastante Mas deixe-me difícil. só terminar dizendo o seguinte, eu percebo porque é que estão a associar as duas coisas. O Governo está a associar esta reestruturação parcial e insuficiente com uma outra coisa, é a introdução dos 4 mil milhões de cortes. Vai apresentar ao país em março provavelmente a reestruturação da dívida. E diz que para ela ser renegociada, para ela ser reestruturada, há que aceitar os cortes dos 4 mil milhões. Isto é que é inaceitável. Isto é opacidade. Isto é uma verdadeira opacidade. À parte dos 800 milhões. À parte não. Os 800 milhões para já ainda fazem parte dos 4 mil milhões. Mas é para já. Mas a priori seriam os primeiros cortes a serem efetuados. Os primeiros cortes já este ano, em 2020. 800 milhões. Bom, onde? Aqui, várias coisas. Onde? Não sei. Talvez a Francisca Almeida saiba responder. Eu não sei. Relativamente eu gostava de começar por uma questão, porque ouvi o Honório Novo a dizer que Passos Coelho falava da mão estendida. É curioso ouvir o PCP colocar esta questão. Porque o PCP, desde o momento em que se negociou a ajuda externa, quer renegociar essa mesma ajuda. Faz lembrar aquela pessoa que vai ao banco, negocia um empréstimo à habitação, mete o dinheiro ao bolso e nesse momento diz: meus senhores, eu não vou cumprir aquilo que negociei, vamos renegociar. E isso, sim, verdadeiramente é estar... O PCP não negociou. Enfim, bom, não negociou, mas era isso que defenderia, caso o tivesse feito. Está a ver como tinha Era isso que defendia. Não tinham razão. Se vocês agora estão a fazer mal e de uma forma insuficiente, tem um acréscimo. Aquilo que deviam ter feito logo à partida. Não está em cima da mesa uma renegociação, contrariamente... Uma recalendarização. Contrariamente àquilo que aqui diz. É uma recalendarização. Por outro lado, e mesmo para terminar, por outro lado, Portugal tem agora um acréscimo de credibilidade, e nisso há de convir que tenho razão. Tenho pena que não se tenha referido aqui ao leilão de dívida que foi hoje efetuado, aliás, a condições mais favoráveis do que aquele que ocorreu há cerca de um mês. E Portugal tem hoje um acréscimo de credibilidade junto dos mercados, junto dos parceiros internacionais, que não tinha no momento em que isso já ficou assim, Francisco Almeida. A questão agora é, primeiro, vão mesmo ser cortados 800 milhões, é necessário ir mesmo a esse plano? Ponto número 1, vai haver ou não a tal reestruturação da dívida? Eu não posso dar uma resposta que o Ministro das Finanças não deu, como deve imaginar. E, portanto, vou aguardar que o Ministro das Finanças dê essa resposta, eventualmente depois da avaliação com... Francisco Almeida, há uma questão também que eu acho que é importante salientarmos, é que
estes números, esta avaliação, estas previsões em baixa por parte do Executivo acontecem dias antes da Troika chegar a Portugal e dias antes de serem conhecidos os dados da execução orçamental. Portanto, nós tivemos os dados extremamente negativos relativos a dezembro. Estes números, hoje divulgados, poderão ser já uma antecipação, de algum modo, do que vamos conhecer no fim da semana, dos dados da execução orçamental? Ora bem, eu não gosto de fazer futurologia, muito menos sobre números, e, portanto, não vou fazer nenhuma antecipação sobre essa matéria. Mas o cenário poderá ainda ser pior? Creio que não. Não? Acho que o Governo tem Pergunto-lhe cuidado. isto até trazendo à colação o que Honório Novo disse, que disse ser inédito, dias antes de chegar cá... Primeira vez. Daí ser inédito, não é? Dias antes de chegar a Troika a Portugal, dizer exatamente que vai ser pedido mais dinheiro, que revê em baixo uma previsão. Portanto, toda esta situação extremamente negativa, quando muitas das vezes pretendíamos mostrar que éramos os tais bons alunos, daí eu perguntar o que é que vem aí. Agora, não vai pedir uma análise comportamental de Vítor Gaspar sobre a circunstância desta vez ter avançado com um dado que normalmente não avançaria. Não vou pedir uma análise, porque também não é psicóloga, é jurista, tal como eu, e eu também como jornalista sou curiosa. Espero que não, e vou aguardar naturalmente pelos números da execução orçamental. Acho que, de facto, Vítor Gaspar se apercebeu que estes dados do quarto trimestre, no fundo, não estavam em linha com aquelas que eram as previsões e adiantou com isso com normalidade à Comissão de Orçamento e Finanças. E é com esses dados que trabalhará na próxima avaliação trimestral. O porta-voz, e vamos ver o que é que sai dessa avaliação. O porta-voz do Presidente do BCE considerou decepcionantes, não obstante não ter fechado a porta a um eventual alargamento do prazo, considerou decepcionante a quebra da economia portuguesa. Ora bem, essa quebra é decepcionante na medida em que é decepcionante a quebra da economia em toda a Europa. E, portanto, esse é o único comentário... Mas Portugal está sob resgate. É verdade, Portugal está sob resgate, e mas não é alheio, mas não é alheio àquilo que se passa pela Europa fora. Sim, mas o que é certo é que havia estas políticas todas de austeridade. A nossa economia é uma economia, como sabem, exposta às contingências europeias. Nós somos uma economia aberta, não é? Estamos num espaço aberto. Agora, toda esta situação, inclusive com o porta-voz da Oliveira dizer isso mesmo, mas o que é certo é que também houve aqui uma inflexão no discurso de Vítor Gaspar, porque hoje já se falou em ter mais investimento, numa promoção de políticas de promoção de investimento. Ainda bem que toca nesse ponto, que era um ponto que eu me tinha esquecido de tocar e que acho que é importante que seja sublinhado. E também tinha sido esquecido pelo Governo? Não parece que tenha sido esquecido no Governo. Vítor Gaspar sublinhou bem que estamos num segundo momento. Estávamos num primeiro momento, no que diz respeito à ajuda externa, num momento de urgência, de acorrer àquilo que era essencial no que diz respeito às contas públicas. Mas agora estamos num momento maior. Mas não havia dinheiro antes, como é que há dinheiro agora para estas políticas de promoção de investimento? Se a nossa situação não está melhor. Repare, eu não sei exatamente como é que nós iniciamos agora um momento em que começarão, se tudo correr bem, a dar frutos, nomeadamente as reformas estruturais que o Governo pôs em prática e que de alguma maneira creio que poderão vir. Esperamos nós a dar frutos. Mas as tais grandes reformas são as que vão estar previstas, até naquele guião que vai ser feito por portas. Exatamente. Portanto, quer dizer que a reforma do os resultados vão ser muito mais à frente. Já se pôs em marcha, como sabe, reformas na área da justiça, reformas na área do setor da saúde. Sim, mas são escassas ainda. As grandes reformas estruturais são daqui para a frente. Há de convir que, por exemplo, o que está em marcha no setor da justiça são grandes reformas. E o setor da justiça é um setor crucial no que diz respeito à avaliação que os investidores estrangeiros fazem numa economia quando escolhem uma economia para investir, por exemplo. Ainda hoje saiu um estudo de uma fundação que diz, precisa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz realmente que em relação à justiça há um descrédito enorme. Exatamente. Logo, uma das consequências, como é óbvio, é menos investimento. Evidente. Agora, pergunto-lhe realmente se vai haver então uma inflexão e se essas reformas agora é que vão dar resultados, é? Repare, essas reformas, sempre dissemos que são reformas estruturais que não têm um efeito imediato. Têm um efeito de médio e de longo prazo e, portanto, espera-se
comecem a dar agora resultados. Vítor Gaspar referiu-se à necessidade de conceder agora, nesta altura e no contexto desta 7ª revisão, incentivos, nomeadamente incentivos fiscais, Sim. à economia e às empresas. Vamos aguardar para ver de que forma é que isso pode ser Só mais uma questão, conformado. porque eu tenho que passar ao Honório Novo e já estamos quase a pisar o nosso tempo. Numa das possíveis eventuais contenções de despesa, pondera o Executivo, apoiado nomeadamente pelo PSD, cortar alguns dinheiros que são gastos nos pedidos de pareceres, e não estou a falar apenas nos grandes escritórios de advogados, estou a falar em pareceres médicos, que existem imensos, pareceres a nível de arquitetura. Nós sabemos que são pedidos muitos desses pareceres, há muitos técnicos no Estado a esse nível, há as universidades, mas continuam a ser pedidos a privados. Esse é um tipo de despesa pública que já sofreu um corte muito significativo. Mas se for possível ir mais longe, eu acho que o Governo Muito deve bem. ir mais longe. Honório Novo. Olha, eu queria salientar 4 aspectos. Primeiro, da renegociação, o velho tema da renegociação. Quando nós, desde sempre, dissemos que se deveria renegociar o programa e renegociar a dívida, nos montantes, nos juros, nos prazos, nas carências, etc., uma reestruturação completa, dizíamos que tínhamos a consciência perfeita de que o programa recessivo da Troika, a ser implementado, e foi reforçado e agravado, nos conduziria àquilo que estamos a viver hoje, que é uma espiral recessiva. Pode ser tapada, com receitas extraordinárias, pode ser, enfim, deitada para baixo da mesa, mas ela está lá e aparece cada vez mais nítida até esbarrar, bater contra a parede. Primeiro aspecto é esse. Portanto, nós advogávamos a renegociação feita em condições para pagar a dívida. Não é para não pagar, é que por este caminho não pagamos. E vamos ser obrigados a reestruturar em condições de imposição de novas austeridades, como se está a ver. Segundo aspecto, o aspecto do que se passou hoje. Hoje, Vítor Gaspar é obrigado a começar a reconhecer o falhanço destas políticas. É naturalmente decepcionante para a Francisca Almeida. Talvez ela não sequer se tenha apercebido da dimensão da decepção, vai aperceber-se nos próximos tempos, mas era esperável, porque para isto nos estavam a conduzir a Troika e o reforço da aplicação da política da Troika pelo governo PSD-CDS. Terceira questão, não quero fugir à pergunta levantada pelo Francisco Almeida, que é a ida hoje aos mercados. Fomos aos mercados com taxas mais baixas do que há um mês, por uma simples razão, é de curto prazo, é 3 meses e 12 meses, portanto as taxas eram muitíssimo menores, é sempre assim em termos de lançamento de dívida. Mas quero encontrar a explicação, chama-se recapitalização da banca. Sabe quanto dinheiro entrou na banca? Entraram cerca de 5.300 milhões, mais 6... Extraordinário, porque para o sucesso há sempre fatores exógenos. Os sucessos têm sempre fatores endógenos. Eu vou-lhe explicar. Não, é endógeno. Este fator vou-lhe explicar. Interno, portanto. É interno. 1.650 para a Caixa, mais ou menos 6.500, 7 mil milhões de euros. Com uma condição, sobretudo nos bancos privados, sabe qual é? Que esse dinheiro fosse aplicado na compra de dívida. Era a condição da recapitalização. Portanto, aí está uma resposta imediata, não direta, mas indireta, porque atua sobre os mercados, ameaçando que os bancos intervêm, garantindo taxas de juros baixos. Aí está uma explicação para o sucesso da dívida bancária. Quarto e último mercado. O financiamento da economia também tem a ver com a recapitalização da banca. É que nós não estamos a financiar a economia. E mesmo a recapitalização da banca não está preparada, não está vocacionada, ao contrário do que o Governo diz, para financiar a economia. O que significa que estamos também por este lado a agravar as componentes recessivas das políticas do Governo. Ou seja, um crédito mais barato às empresas poderia ser uma das soluções. Essa vai ser a sua próxima Honório Novo, Francisco Almeida. Francisco Almeida, Honório Novo, muito obrigada, boa noite. Obrigada.